O jornalismo cobre mal o judiciário, comete muitos erros, é parcial. Como é que você vê a cobertura jornalística no que diz respeito ao judiciário, Gabriela? Nunca respondi isso. Olha, eu acho que o judiciário é difícil de compreender se você não parte de uma formação no direito. Para mim é difícil entender direito tributário, direito civil, mesmo que eu tenha cursado 5 anos de graduação. Então imagina para quem não cursou nenhum dos anos de graduação e de repente tem que falar sobre todos esses assuntos tão complexos. Então eu acho que um especialista percebe às vezes alguns equívocos. E a gente costuma dizer que seria, por exemplo, recentemente a gente teve um caso da CPI e os senadores saíram falando que o Roberto Dias foi preso por perjúrio. Não existe perjúrio no Brasil. Está todo mundo assistindo o filme americano. E aí é complicado, porque você tem vontade de levantar a mão ali e falar, gente, pelo amor de Deus, alguém liga para um advogado. E eu comecei a minha interlocução com o jornalismo, eu tenho amigos que são jornalistas e eles me ligavam para perguntar, poxa, e aí, como é que funciona isso? E às vezes eu acho que essa pressão pela rapidez faz com que seja ainda mais difícil, porque de repente sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre a nomeação de um ministro ou de um diretor da Polícia Federal, portanto uma prerrogativa da presidência. A gente está falando de uma interação delicada entre dois poderes da República, e em 5 minutos de decisão proferida, a gente vê ali um monte de comentário nas redes. Eu falo, mas gente, deu tempo nem da gente olhar para trás e ver os precedentes, e talvez porque eu venha dessa carreira no direito, que a gente precisa estar muito conectado com aquilo que diz os autos, porque senão, enfim, a gente é descredibilizado ali numa situação de audiência, numa sustentação oral, me preocupa um pouco. Eu acho que a rapidez... Lava Jato foi um erro, Gabriela, na sua opinião? Eu acho que a gente não pode falar de maneira geral que ela foi um erro. Não, ela cometeu muitos erros, e por ter cometido muitos erros e por esses erros não terem sido solucionados a tempo, a gente enfrenta um prejuízo de intempestividade das decisões. Quando o Supremo decidiu pelo reconhecimento da incompetência da 13ª Vara de Curitiba, eu ainda era colunista da Folha, e o que eu disse é: Supremo, me ajuda a te ajudar. É uma tese que existe há muitos anos. E é uma tese que eu, enfim, falei sobre ela, ainda defendendo a incompetência. Mas o que eu dizia, sempre disse em todas as minhas falas quando eu aponto aqui as falhas ou os abusos da Operação Lava Jato, não é porque eu não acho que a corrupção deva ser combatida no Brasil, é justamente porque eu acho. Se eu acho que a corrupção deve ser combatida e eu percebo que a operação apresenta erros e esses erros podem significar uma anulação no futuro, o que eu preciso fazer? Corrijam agora? Mas aí, na época, se você fala alguma coisa, mas você está querendo prejudicar. Então, tá bom. Então, ou defender a corrupção. E qual o interesse que eu teria, né? Não nenhum dinheiro da corrupção vem para o meu bolso, gente. A corrupção só me prejudica, então o meu interesse é que a gente combata a corrupção com eficiência. Só que para a gente ter eficiência, se a gente quer defender que as regras valham para todo mundo, elas têm que valer para todo mundo.